Olá, professor. Olá, colegas. Nosso grupo é composto por Jennifer, eu, Jéssica e Jonatas. Nós falaremos um pouco sobre as teorias que diferenciam o autor de partícipes. Então, para começar a construir esse nosso pensamento sobre o tema, eu quero relembrar aqui com vocês um pouco sobre o concurso de agentes, que a gente já viu. Ele também é chamado de concurso de pessoas. Ele se trata da análise, das formas de realização de uma infração penal e de todas as pessoas envolvidas que podem participar do delito como autor, coautor ou partícipe. É necessário que o fato ele seja um delito ou unissubjetivo, que é o monossubjetivo ou de concurso eventual, ou ainda plurissubjetivos, que também são chamados de plurilaterais. O que são esses crimes monossubjetivos, unissubjetivos? Eles são delitos que tratam de crimes que podem ser cometidos por mais de uma pessoa. Normalmente, eles são praticados por uma pessoa só. A exemplo dos casos de crime de homicídio. No caso de crimes plurissubjetivos ou concurso necessário, são necessárias mais de uma pessoa para a prática do crime. Dessa forma, sem o concurso de pessoas, o crime ele não está tipificado. Por exemplo, o crime de associação criminosa, que está previsto no artigo 288. Ele fala assim: associar-se 3 ou mais pessoas com o fim específico de cometer crimes. Já nos crimes eventualmente coletivos, há essa conduta que normalmente seria praticada por apenas um sujeito. Então, há a possibilidade de o dispositivo legal ele ter previsão de aumento da pena baseado na circunstância especial na hipótese do crime ser praticado em concurso de pessoas. Eu vou falar um pouco sobre a coautoria, a participação e a autoria colateral. Os casos em que os agentes eles agem em conjunto, na mesma circunstância, visando o mesmo resultado, recebe o nome de coautoria. Ou seja, para que esses agentes eles estejam em colaboração, são necessários que eles estejam praticando conduta semelhante. O acordo atual a respeito do tema entende que os infratores eles podem praticar condutas idênticas ou distintas entre si, desde que eles estejam agindo juntos, subjetivando o mesmo fim. Aplica-se aí a coautoria. Já o partícipe é aquele que pratica conduta suplementar, em momento anterior à prática do crime, a conduta principal, induzindo, instigando, auxiliando a prática da violação. Então a gente entende que o partícipe, ele não pratica a conduta que caracteriza o delito propriamente dito. E se a participação for de menor importância, a pena ela pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. O incentivo, a ajuda, salvo a disposição demonstrada em contrário, elas não são puníveis se o crime não chega a ser feito. A autoria colateral, ela desconfigura o concurso de pessoas, pois se entende que o sujeito ele não tem conexão subjetiva. A autoria colateral, ela é o oposto da concepção de coautoria. Nela, não há concurso de pessoas. Agora eu vou falar um pouco sobre 3 teorias: a teoria monista, dualista e pluralista. Essas 3 teorias principais, elas tratam do concurso de pessoas. Uma dessas teorias é adotada como regra, enquanto as demais são tidas como exceção. A teoria monista, que é a unitária, é adotada pelo Código Penal no artigo 29, que fala assim: quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Ou seja, todos aqueles que concorrem para um delito, seja como executor, coautor ou partícipe, como a gente viu anteriormente, eles são autores dele e responderão pelo mesmo crime. Mas no que se refere à aplicação da pena, no caso concreto, cada agente ele vai responder na medida da sua culpabilidade, em um reforço ao princípio constitucional da individualização da pena, conforme está disposto na parte final do referido artigo, na medida da sua culpabilidade. Então, a gente entende, embora os agentes respondam pelo mesmo crime, eles poderão ter pena fixada em quantia diferenciada. Então, a exceção à regra geral adotada pelo Código Penal são a teoria dualista e a teoria pluralista. A dualista ela entende que existem 2 delitos, um para o autor, que realiza a atividade principal, e outro para o partícipe, ou os partícipes, que realizaram as atividades secundárias ao crime.
Já na teoria pluralista, a participação ela é abordada como autoria. Cada agente pratica um crime independente, como tipificação para cada agente que atuou no concurso de pessoas. Podemos concluir que é necessário conceber distintamente a autoria de participação, né? Afastar qualquer possível correlação, né, das práticas com a teoria monista do concurso de pessoas e a teoria extensiva de autor. Diante do exposto, é indispensável adotar um conceito restritivo de autor. Agora a nossa colega Jennifer vai dar continuidade. Todos, meu nome é Jennifer. Agora irei falar sobre a autoria. Bom, no direito penal, o autor é considerado aquele que executa a ação. E no entendimento doutrinário, é que a autoria não se restringe somente a quem pratica diretamente o delito. São várias as classificações da doutrina. Eu vou ler as mais comuns aqui para vocês. A autoria individual ocorre quando o autor realiza todas as etapas do delito pessoalmente. A imediata, quando o autor pratica um crime se utilizando de outra pessoa como instrumento. A coletiva ou forma de coautoria, se vários agentes em conjunto realizam todas as características do delito. A colateral, quando vários autores realizam a mesma conduta delituosa, sem que um saiba dos outros. A incerta, quando a autoria colateral não se sabe quem foi o causador do resultado. A desconhecida ou ignorada, quando não se consegue apurar quem praticou a ação de delito. Tratando da teoria extensiva da autoria, tem fundamento a ideia básica da teoria da equivalência, de forma que sob a prima naturalística da causalidade não há diferença entre a autoria da participação. Nesse sentido, o investigado e o cúmplice seriam considerados autores. Na parte escrita, nós também ressalta a teoria de Damásio de Jesus, em que ele fala que o autor não é só quem concretiza o crime, mas também é aquele que participa de alguma forma. A crítica sobre essa teoria é que o sujeito que, apesar de não cometer de fato o crime, ou tivesse desejado como seu, poderia também ser considerado autor. Sobre a teoria restritiva, ela foi adotada no Código Penal Brasileiro após a reforma de 1984, e essa teoria distingue autor de participe. Ela estabelece um critério distintivo à prática ou não de elementos do tipo. A teoria restritiva se divide em teoria objetiva, formal, e teoria objetiva material. Bom dia, professor. Bom dia, colegas. Eu sou o Jonatas e vou dar continuidade no trabalho e vou começar falando sobre a teoria objetivo formal. Bom, para essa concepção, o autor por si mesmo realiza total ou parcialmente as ações típicas. E todos os demais que concorriam para o fato, eles seriam considerados como partícipes, indutores ou cúmplices dessa ação, né? Dessa forma, a conduta do partícipe é considerada, em princípio, atípica, pois não realiza o verbo núcleo do tipo e vem a ser considerado, devido à norma de ampliação no artigo 29 do Código Penal. Se várias pessoas concorreram para o cometimento dessa infração, então o autor será aquele que realizar alguns dos elementos descritos no Código Penal, uma vez que o autor, dentro dessa concepção, é aquele que comete diretamente o ato criminoso. Essa teoria ela conta com alguns defensores desde o século XIX, e ela ganhou força até se tornar uma doutrina dominante em 1915 e 1933. Teve seu declive vinculado ao surgimento da teoria do domínio do fato, mas a teoria objetivo formal ela apresenta também, para alguns observadores atuais, algumas vantagens notáveis. Klaus Roxen diz que, em sua obra, que a fortaleza da teoria objetivo formal ela reside, no entanto, que entende o fato individual em sua totalidade como uma ação sentido social, situando aquele que executa por si mesmo como autor, no centro de suas considerações. Klaus afirma ainda que a teoria objetiva ela apresenta pontos fracos, que
impossibilitam assumi-la sem modificações, sendo o defeito mais evidente dela a sua incapacidade de explicar o fenômeno da autoria imediata. Ou seja, essa teoria ela falha, né, em não poder explicar o fenômeno da autoria imediata. A estrita observância do direito penal deve desempenhar um papel de enorme influência, né, pelo menos a afirmar que essa concepção resulta ser a única que não viola o tipo legal, ou o significado de palavras na linguagem comum. Dessa maneira, seus defensores afirmam que, com essa sistemática, quem realiza a ação principal é autor e nunca o cúmplice. Assim, a teoria objetiva formal ela só teria capacidade de assimilar a sistemática dos de mão próprias, manifestando insuficiente nos casos em que a mão do próprio autor não é o assunto que realmente controla o evento que está sendo controlado pelo homem de trás. Desse modo, concluímos que a teoria, na verdade, ela necessita de complementos para, desse modo, ela ficar completa. Já na teoria objetivo material, ela diferencia as figuras do autor e do participe, né, baseando-se na maior ou menor contribuição do sujeito na prática da conduta típica. Busca-se uma restrição distinguida na importância objetiva da contribuição sobre a base de diferenciar entre condição e causa, né? E trata-se de indagar a maior periculosidade objetiva da contribuição. São feitas algumas críticas sobre essa teoria pelo fato de que ela não resolve a questão da autoria imediata, em que o sujeito se serve de outro como instrumento do delito. Outra falha considerada também nessa teoria é que o mandante de um crime ele seria mero participe, já que ele não realiza qualquer elemento do tipo. Além disso, ela não explica satisfatoriamente a autoria imediata ou direta, que ocorre quando o agente se utiliza de um terceiro em estado de irresponsabilidade penal para a prática de um crime. Nesse último caso, o agente não pratica nenhum elemento do tipo. Consequentemente, seria para a teoria restritiva mero participe. E vale ressaltar também que a teoria restritiva, apesar de ter sido adotada pelo Brasil, possui diversas falhas. E buscando corrigir essas falhas, surge uma terceira teoria, né, que é a teoria do domínio do fato. A teoria objetiva ou dualista apresenta um conceito restritivo de autor, ou seja, ela diferencia entre autor e participe. Para a teoria restritiva, o autor é apenas aquele que pratica o núcleo do verbo incriminador. Já o participe é aquele que participa de qualquer outra forma para a configuração do delito. Para a teoria do domínio do fato, construção doutrinária, autor é aquele que contém o domínio final do fato, ou seja, é aquele que vai decidir quando, como e se o crime será praticado. Trata-se da teoria imediata, né, que vai falar do mentor intelectual, ou seja, é aquele que não pratica o núcleo do tipo, porém ele tem o domínio da situação. Na teoria restritiva, esse mesmo agente ele seria apenas um participe. A teoria do domínio do fato ganhou forte repercussão na Europa e América Latina. Para Roxen, autor é a figura central. Porém, nos crimes comissivos dolosos, autor é aquele que possui o domínio do fato. Ressalta também que o domínio do fato pode se dar em 3 modalidades: domínio da ação, domínio da vontade e domínio funcional. E quem tem o domínio da ação é o autor direto, ou seja, é aquele que pratica efetivamente o tipo penal. Aquele que tem o domínio da vontade é o autor imediato, ou seja, não realiza a conduta típica, mas se utiliza de terceiros para executar o crime. E por último, é aquele que detém o domínio funcional, ou autoria funcional. Seria o agente que participa de determinada conduta na divisão de tarefas, possuindo condutas essenciais para a realização do crime. Seria o caso num crime de estupro, em que A constrangesse a B para que C pratique a conjunção carnal com ele. A seria, então, um autor funcional. Bom, vale ressaltar, né, que no Brasil é adotada a teoria restritiva,
embora doutrinariamente a maioria se posiciona a favor da teoria do domínio do fato. Bom, eu concluo aqui meu trabalho, agradeço a todos pela atenção. Obrigado.